Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou apresentar o que é essa atividade, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Regina Bortolini, Maria Regina Bortolini. Eu sou professora em diferentes cursos na FMP Fase e coordeno o grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Estudos de Representações Sociais e Saúde. No laboratório, a gente faz estudos sobre o imaginário, sobre diferentes formas de produção de pensamento social e, atualmente, temos 4 professores no grupo. Nosso tema de interesse, especialmente nesse momento, tem sido o campo das representações sociais, as questões das práticas de saúde e as questões de gênero, nessa interface aí que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Esse seminário de pesquisa, ele se articula com a disciplina eletiva Juventude de Gênero, que é uma disciplina eletiva que a gente oferece, a gente vem oferecendo já há 2 anos, como um espaço também de diálogo e da gente estar podendo colocar na forma de ensino, né, extravasar para o ensino as reflexões que a gente tem feito dentro do grupo. Então, é nesse contexto que a gente está convidando o Alexandre Bortolini para estar participando aí das nossas reflexões. Então, esse seminário de pesquisa é, ao mesmo tempo, um momento de aula da disciplina de Juventude, Identidade e Gênero, que a gente resolveu compartilhar com a comunidade acadêmica, já que a gente já está recebendo um convidado tão bacana como o Alexandre. Eu sou um pouco suspeita para apresentar o Alexandre, porque eu tenho que declarar já publicamente, ele é meu irmão, mas esse convite não tem um caráter só amoroso, pelo fato dele ser meu irmão, também pela competência acadêmica e pelos estudos que o Alexandre vem desenvolvendo nos últimos tempos. Então, eu vou pedir para o Alexandre mesmo se apresentar e contar um pouquinho a história dos estudos que ele vem fazendo, porque assim a gente pode conhecer ele um pouquinho mais, e aí a gente começa a nossa conversa. Fala aí, Alexandre. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Alexandre Bortolini. A minha área de formação inicial é em comunicação na UFRJ, mas desde os anos 90 eu comecei a atuar em projetos de educação sexual em organizações LGBT. Ao longo dos anos 2000, eu participei tanto de uma série de atividades na área de educação, quanto coordenei projetos na área de diversidade sexual, especialmente voltados para a formação de professores, tá? Então, ao longo dos anos 2000, a gente promoveu na UFRJ uma série de atividades de formação de professores voltadas para uma discussão sobre diversidade sexual e de gênero, tá bom? Vinculadas ao programa Brasil Sem Homofobia, enfim. Esse trabalho levou a uma dissertação de mestrado, também discutindo práticas pedagógicas ligadas à sexualidade e gênero, e um pouco mais tarde, em 2013, a um convite para trabalhar no Ministério da Educação, na equipe da Coordenação Geral de Direitos Humanos, que era a área do Ministério que acompanhava exatamente as agendas de gênero e de diversidade sexual, tá? A partir daí, bom, eu passei 2 anos e meio trabalhando no MEC, acompanhando essas agendas, e aí saí de lá no final de 2015, início de 2006, já montando um projeto de doutorado, que é o doutorado que eu estou fazendo agora na Universidade de São Paulo, na USP, voltado para uma pesquisa sobre políticas públicas educacionais LGBT. Eu estou tentando discutir um pouco nesse doutorado como é que as políticas de diversidade sexual e de gênero que foram desenvolvidas ali pelos governos petistas ao longo dos anos 2000
como é que elas construíram certas noções políticas mesmo, tá bom? Que tem a ver com como a gente se relaciona com o nosso corpo, como a gente constrói algumas noções de liberdade, de norma, de hierarquia, de valor, tá? E como é que essas noções vão se articular na história política recente brasileira, tá? No ano passado, eu fui fazer o meu doutorado sanduíche na City University de New York, que é uma universidade pública da cidade de Nova York. Então, a prisão era passar 9 meses, passei 7 meses lá, voltei correndo há 2 meses atrás por causa da pandemia. A gente teve uma saída antecipada de lá e desde então eu estou aqui quarentenada em Petrópolis, feliz da vida, escrevendo tese e aproveitando a calma e a tranquilidade da Serra, tá? Então, eu não venho da área da saúde, esse não é o meu campo de origem. Meu campo de origem é o campo dos estudos de gênero e da educação, como campo de pesquisa, como campo de estudo, e de atuação e de trabalho, tá? Então, acho que esse bate-papo vai ser interessante para a gente poder fazer algumas pontes aí, eu e Regina, nessa conversa com vocês, tá ok? É isso. Que bom, obrigada, Xande. Então, para quem está chegando agora, vou reprisar aí algumas regrinhas do jogo, né? E reapresentar um pouquinho. Meu nome é Regina Bortolini, professora, Alexandre Bortolini, nosso convidado. Vamos ter aí uns 20 minutos, 30 minutos de conversa inicial entre eu e o Alexandre sobre o tema proposto, e em que não vai ser possível nenhum tipo de interferência. Depois disso, durante essa conversa entre eu e o Alexandre, vocês vão anotando as suas dúvidas, colocando suas dúvidas no chat. E eu vou anotando aqui. A hora que a gente terminar esse bate-papo, eu vou trazer essas perguntas para o Alexandre responder, para a gente comentar aqui com vocês. A gente teve, essa era uma aula da disciplina eletiva de Juventude, Identidade e Gênero, que a gente resolveu abrir para a comunidade acadêmica pela oportunidade da presença do Alexandre, e também porque a gente considera que é importante compartilhando os estudos que o grupo de pesquisa está fazendo, e o Alexandre é nosso pesquisador ad hoc, ele está com a gente aí pensando muitas das questões, nos ajudando a pensar as questões de gênero. Mas a gente teve uma inscrição bastante significativa, foram 300 alunos inscritos, então fica muito complicado se a gente abrir os microfones para todo mundo falar. Então, o jeito de administrar a participação de vocês vai ser via chat, vocês colocam as perguntas e aí eu agrupo as perguntas de acordo com temas mais ou menos comuns e o Alexandre responde, ok? Então, vamos lá. A ideia desse seminário é poder discutir um pouquinho um referencial teórico importante para a gente, tanto para a gente lá no grupo, na disciplina, quanto para o Alexandre, que é o conceito de biopoder em Foucault. E correlacionar esse conceito com uma outra discussão interessante, que a Connell, nesse livro aqui, parece o contrário, né? Gênero, uma perspectiva global, ela faz o conceito de políticas de gênero, né? E a gente poder compreender, então, como essas duas ideias se relacionam aí para a gente poder compreender as questões de gênero na atualidade. E especialmente como é que essas questões se colocam no âmbito das práticas em saúde. Então, para quem não conhece, Foucault é um filósofo, né? Difícil classificar a contribuição do Foucault, porque ele faz um bocado de filosofia política, mas ele também tem uma contribuição significativa para a gente pensar a história do capitalismo, ele é um crítico literário, enfim. Ele é um intelectual de toda a ordem, talvez um dos mais importantes intelectuais do século XX. Ele dá uma contribuição muito importante para a gente fazer uma crítica sobre o capitalismo, né? E especialmente também
ele faz uma genealogia, ele procura compreender, né, as origens, né, e a forma como se manifesta o saber e o poder na sociedade contemporânea. E aí, algumas de suas obras vão se debruçar especialmente sobre essa questão do poder, né, e como é que ele se configura, como ele se manifesta, como ele se expressa, como ele se constitui na sociedade capitalista. Tem uma obra importante para quem está trabalhando na área da saúde, em especial, eu diria, mas para todo mundo, que é a Microfísica do Poder, onde ele vai discutir o nascimento da medicina social. Ele vai discutir, em alguma medida, como que no capitalismo a gente tem uma mudança significativa no ordenamento, né, das relações de poder, e uma expressão dessa mudança é a emergência da medicina social. Ele vai dizer, lá na Alemanha, a gente vai encontrar todo um conjunto de ordenamentos para dar uma certa organização administrativa à prática médica, tanto do ponto de vista do conhecimento médico, quanto do ponto de vista da formação médica, quanto do ponto de vista da prática médica mesmo. Que na França a gente vai poder observar como que os processos de urbanização acelerados, próprios do capitalismo, criaram uma série de problemas de ordem sanitária, e na França o Estado vai se preocupar, então, em construir uma série de dispositivos de vigilância sanitária, né? A constituição de uma polícia médica que vai vigiar e controlar, né, quem está doente e quem não está doente. Uma certa medicalização da cidade, uma forma de ordenar o espaço físico da cidade, procurando superar as condições de insalubridade que eram presentes naquele momento. E também na Inglaterra, né, aí sim também uma medicina dos pobres, né, uma preocupação com o controle da saúde do trabalhador. Ou seja, como que na Europa, nesse momento, de uma certa forma, em diferentes espaços sociais e políticos, o Estado traz para si o controle sobre os processos de saúde e doença, né? E aí, nesse sentido, a emergência, o surgimento de uma medicina social, de uma medicina que está preocupada com a população no seu conjunto. O Foucault, ele tem outras obras em que ele discute, a partir dessa questão da sua genealogia do poder, de estar tentando entender e compreender melhor como se dão as relações de poder, ele vai discutir a emergência de um poder disciplinar. Esse ordenamento das coisas, né, do espaço, do tempo, dos comportamentos dos sujeitos, tem a ver com a necessidade, dentro dessa nova ordem, de se instituir certas técnicas e dispositivos para controlar os corpos mesmo, né? E aí, nesse sentido, uma vigilância constante, um controle minucioso. Tem uma expressão dele uma frase dele que eu queria reproduzir aqui, que eu acho que é bem bacana. Métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade, de utilidade. Ou seja, a constituição do que o Foucault, do que ficou consagrado, é uma expressão muito corrente, né, hoje na academia, quando a gente vai discutir essas questões, a constituição de corpos dóceis. Ele tem até um texto em que ele fala sobre isso, né? Corpos cuja energia, cuja potência, cuja força vital, em alguma medida, está disponível, se coloca, então, disponível para o trabalho no capitalismo. Em outras obras, ele vai, então, começar a pensar como essas relações de poder e esse sistema, esse poder disciplinar que se exerce sobre os corpos, ele pode ganhar outros contornos.
né? E aí é nesse... Bruna, por favor, desliga aí o seu microfone. É nesse contexto, portanto, que surge a concepção de biopoder, que ele vai, de alguma forma, aprofundar em outros textos. Mas mesmo no Microfísica, né, do poder, nessa obra em que ele está discutindo aí a genealogia do poder, especialmente as transformações que estão acontecendo no poder, nas relações de poder dentro do capitalismo, ele tem um trecho que é bem bacana para dizer um pouco sobre o que é esse biopoder, e que aí eu vou falar e depois eu já vou começar a trocar figurinha com o Alexandre a respeito, né? Ele fala o controle, o que seria, né? Então, a hipótese que ele constrói sobre essas transformações que estão acontecendo nas relações de poder dentro do capitalismo, que ele está tomando a medicina, né, como um campo de estudo, né? Então, ele fala, minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente o contrário, que o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo, enquanto força de produção, força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal, que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica, a medicina é uma estratégia biopolítica. Alexandre, você queria comentar um pouquinho essa coisa do corpo como uma realidade biopolítica? Como é que o corpo encerra esse biopoder? Então, eu queria fazer alguns comentários antes, assim, para a gente localizar um pouquinho quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar do Foucault, tá? É um pensador europeu, a maior parte da produção dele ele começa a publicar alguns livros nos anos 60, o grosso da produção dele é nos anos 70, tá? E ele vai publicar os últimos livros dele no começo dos anos 80, tá bom? É um pesquisador, é um homem branco da Academia Francesa, homossexual, que viveu na sua juventude uma experiência de internação psiquiátrica, numa instituição psiquiátrica, tá? Então, ele está vivendo, o que ele está produzindo, a gente tem que pensar também, enfim, toda a produção científica é, em alguma medida, uma conversa localizada no tempo. Então, esses livros e esses conceitos e as discussões que ele está trazendo na relação com o campo e o contexto com quem ele estava dialogando naquele momento, tá bom? Se vocês derem uma olhada, em maio de 68, que é um momento ali ainda no começo da produção, digamos assim, do Foucault, tá? Maio de 68 é um momento de grandes manifestações estudantis na Europa, na França, tá? Um momento em que as formas de funcionamento da academia francesa estavam sendo literalmente fortemente questionadas, tá? Então é um pouco nesse bojo que a produção intelectual do Foucault está florescendo, tá bom? Ele é um cara que está focado em tentar discutir o que é esse negócio que a gente chama de poder, tá? Quando a gente pensa poder, digamos assim, naquilo que já foi incorporado no nosso senso comum pela ciência política clássica aí, né, dos autores clássicos da ciência política, a gente tende a ter uma perspectiva sobre poder que é uma perspectiva jurídica. A gente pensa o poder como lei, a gente pensa o poder como Estado, como governo, né? Como um soberano, seja ele o presidente da República, seja ele um rei, seja ele o primeiro-ministro, seja ele uma casta
política, né? Você está pensando em termos de um soberano, em termos de um Estado, em termos de um poder que se exerce como lei, tá? O que o Foucault está tentando fazer é pensar de que outras maneiras, primeiro, se perguntar se o poder é isso aí mesmo, se o poder é esse exercício basicamente de interdição pela lei que proíbe, pela lei que diz o que você não pode fazer, né? A noção que a gente tem normalmente de lei introjetada no senso comum é uma noção de proibição, né? De veto, de interdição, tá? A lei é aquilo que te proíbe, é aquilo que te reprime, é aquilo que não deixa você fazer alguma coisa, tá bom? E o que o Foucault está tentando discutir é exatamente essa noção de poder. Bom, será que é isso mesmo? Ou será que essa é a única maneira pela qual essa coisa que a gente chama de poder se manifesta, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer, primeiro, o que ele chama de arqueologia, que é pegar determinadas instituições, o hospital psiquiátrico, na pesquisa que ele faz sobre a loucura, a prisão, tá? Ele vai pegar algumas instituições e vai estudar não só essas instituições, mas a história delas, né? Não só a história da psiquiatria, digamos assim, como a história da construção do conhecimento psiquiátrico, no sentido de história da ciência mais, digamos assim, mais linear, ou mais clássico, né? Quais foram os grandes pensadores e as principais referências, mas como é que a gente foi construindo uma certa noção de loucura? Como é que a gente foi construindo a ideia de que são essas pessoas aqui que têm a legitimidade social para dizer quem é o louco? Como é que a gente foi criando lugares e instituições onde a gente podia pegar essas pessoas e internar elas, e prender elas ali dentro, e lançar em cima delas uma série de técnicas médicas, psiquiátricas e etc. Tá? Então é um pouco nesse sentido. A prisão é a mesma coisa, e assim ele vai fazer algumas investigações sobre uma série de instituições, tá bom? Depois, aí já num segundo momento da produção dele, ele começa a investir numa discussão sobre sexualidade, sobre o que é o que é isso que a gente chama de sexualidade, e na relação com esse poder. Né? Como a gente sempre imagina a sexualidade como algo que o poder reprime, como algo que o poder interdita, proíbe, etc. E ele vai usar muito essa pesquisa essa discussão sobre sexualidade para pensar exatamente essas categorias de poder com as quais a gente opera. Tá? Bom, e aí assim, tentando trazer de uma maneira bastante resumida, na forma como Foucault vai organizar conceitualmente, filosoficamente, teoricamente, tá bom? Ele vai distinguir aí três formas de exercício do poder, tá bom? Uma que ele está localizando como esse poder soberano, como esse poder jurídico, como esse poder da repressão, da interdição, que no limite é um poder de morte, né? É o poder da punição e da morte, né? Que é, digamos, o modo de exercício mais recorrente de poder que você vai encontrar na Idade Média Europeia, tá bom? No exercício de um sistema feudal, tá? O poder do rei, o poder exatamente de morte mesmo, tá? Um poder que é extração, tá bom? Em forma de tributo, em forma do que seja, mas é um poder que te tira, que te proíbe, tá? E toda a ciência política que a gente conhece, em grande parte até hoje, ela está estruturada um pouco na discussão sobre essa relação de poder entre um sujeito, um indivíduo, que é a princípio livre, tá? E um soberano com quem esse indivíduo negocia a sua liberdade em troca de proteção, tá? Se você pensar os clássicos da
da ciência política estão discutindo exatamente essa relação. O rei tem direito a esse exercício de soberania? Não tem? O poder emana desses indivíduos aqui? Esses indivíduos são naturalmente bons? Então, o que castra eles é essa sociedade, o que desvirtua eles é essa sociedade? Esses indivíduos são naturalmente ruins, maus? Então, a gente precisa, o homem é o lobo do homem, então a gente precisa de um poder que reprime, que contenha essas pulsões violentas do ser humano e etc., né? Até que a gente chega a uma tese de um contrato social, né? Esse indivíduo que negocia conscientemente a sua liberdade, ou parte da sua liberdade, com esse Estado, com esse soberano, tá? Em troca da ordem, em troca do progresso, em troca da segurança e etc. Tá? É importante pensar que assim, esse é um tipo de poder que a gente pode efetivamente localizar, tá bom? Historicamente, inclusive. Mas tem outras formas de exercício de poder que esse esquema, lei, sujeito, não dão conta, tá bom? E são exatamente as que o Foucault vai se dedicar mais intensamente a pesquisar. No momento em que você começa a consolidar estados nacionais, em que, ao menos internamente, esse estado de guerra, né, e essa violência vai sendo estatizada, digamos assim, começam a ser colocadas em ação uma série de técnicas que não estão visando exatamente produzir morte ou interditar. Na verdade, elas estão voltadas, um pouco como a Regina estava falando aqui, estava trazendo, a tornar os indivíduos mais eficientes, tá? A controlar de alguma maneira, a gerenciar de alguma maneira esses corpos, os nossos corpos, a tornar os nossos corpos mais produtivos, tá? Mais produtivos, mais dóceis, mais conformados a uma determinada ordem, tá? É um sistema que começa a se preocupar com um gerenciamento da vida, não simplesmente um poder de morte, tá? Um poder que pode te interditar, mas um poder que está voltado a produzir, a aumentar a produtividade, a otimizar, a incrementar, entendeu? As nossas capacidades, tá bom? Bom, esse poder, que a gente pode chamar de biopoder, ele vai ter, digamos assim, duas dimensões. Uma dimensão que age sobre o indivíduo, tá? Sobre a gente individualmente, tá? E isso é o que o Foucault vai chamar de poder disciplinar. É um poder que está agindo sobre o teu corpo, sobre cada sujeito, a partir de técnicas de vigilância, a partir de uma série de tecnologias em que eu vou conseguindo fazer com que esse sujeito, otimizar o tempo, o espaço, a ação desse sujeito. Imaginem, por exemplo, uma fábrica, tá, em que você começa, como é que eu posso fazer com que esse trabalhador aqui produza mais? Como é que eu posso organizar o tempo dele? Como é que eu posso reger os movimentos dele? Bom, então eu boto um cartão de ponto na entrada, um cartão de ponto na saída. Eu começo a fazer uma série de treinamentos de como é que ele pode, num número menor de movimentos, produzir mais, ser mais eficiente, tá? E assim vai. Se você pensar a escola, eu começo a criar também ali uma série de técnicas disciplinares de como é que eu faço esse sujeito ficar quieto, ficar em silêncio, responder quando ele for perguntado, etc. e tal, tá bom? Então, eu vou criando uma série de tecnologias para controlar esse corpo. Esse tipo de poder, ele vai se somatizando no nosso corpo, tá?
a gente de alguma maneira incorpora essas noções. Depois do jardim 1, 2, 3, 4, chega uma hora em que a gente já incorporou a noção do tempo escolar, por exemplo. A gente já sabe quando o sinal toca, a gente pode ir embora, a gente já sabe que quando o sinal toca, a gente tem que sentar e fazer silêncio, a gente sabe que enquanto o professor fala, todo mundo fica em silêncio ouvindo, uma série de noções vão sendo construídas aí a partir de dispositivos de vigilância, de hierarquia, de reforço, de punição também, mas especialmente de compensação, de valorização, de estímulo e etc. Tá bom? Então, um pouco nesse sentido. E quando essas tecnologias, digamos assim, avançam para além do indivíduo, para uma dimensão de gestão da população, aí a gente vai chamar isso de uma administração biopolítica, de uma biopolítica. Tá bom? Aí eu não estou mais preocupado só em gerenciar o corpo daquele sujeito que está dentro do quartel, dentro da prisão, dentro da escola, dentro do hospital psiquiátrico, o que seja, tá bom? Eu estou preocupado em gerir o corpo desta população. Eu começo a pensar essa população, essa ideia de população mesmo, ela vai começar a surgir em algum momento, tá bom? Esse disperso de indivíduos, eu começo a enxergar eles como uma população que tem que nasce, que morre, que tem que vive mais ou menos um determinado tempo. Então, a estatística e a demografia são conhecimentos fundamentais para esse tipo de poder. Aí é o momento que eu vou começar a construir a ideia de censo, em que eu vou contar essa população para saber quantos indivíduos eu tenho ali dentro desse meu território gerenciado por esse meu estado, tá? Que aí eu vou contar em termos de quem definir quem dessa população é população economicamente ativa, quem é que tem energia ou autorização legal, moral para poder trabalhar, quem não. Eu vou começar a medir as taxas, eu vou começar a criar a medida de taxas de natalidade, taxas de mortalidade, para saber o quanto que essa população está crescendo, ou está morrendo, ou está envelhecendo, ou é mais jovem ou mais velha, qual é a distribuição dessa população. E aí é bom lembrar, a gente está falando de século XVIII, século XIX, então as teorias racialistas estão em funcionamento. Então eu vou começar a medir também qual a composição racial dessa população, e eu vou começar a desenvolver políticas para gerir racialmente essa população, tá bom? As políticas de migração, por exemplo, que acontecem no final do século XIX, no início do século XX, no Brasil, são políticas claramente biopolíticas, eugênicas, eugenistas, tá? Voltadas explicitamente, declaradamente pelo Estado brasileiro para embranquecer a população. Então é isso, é um corpo que eu pretendo, inclusive, gerenciar ele racialmente, né? Isso pode parecer muito distante, mas se a gente pegar as políticas de imigração dos Estados Unidos, por exemplo, hoje, né? Não mais num racismo tão declaradamente biológico, mas num racismo cultural, né? Como é que eu mantenho determinados grupos étnicos apartados ou minoritários dentro dessa composição aqui da minha população para eu garantir uma determinada supremacia de um determinado grupo étnico, tá? Se a gente pensar outras políticas de avanço aqui dentro do Brasil, ainda hoje no século XX, a gente tem uma série de biopolíticas em funcionamento. Aí eu acho que é importante uma coisa, só antes de eu passar a bola aqui, que a gente tende a ter uma percepção do poder como algo negativo. De novo, é aquela noção que está enraizada lá atrás, né? Do poder como aquilo que castra, como aquilo que reprime, como uma noção negativa de poder. E o que o Foucault está tentando trazer é uma noção positiva de poder. Não positiva no sentido de valor, é bom ou ruim. Os julgamentos éticos e morais a gente pode fazer, tá? E é importante que a gente faça, inclusive. Mas positiva no sentido de que ela é produtiva. Esse poder ele não é só algo que castra um sujeito,
na sua liberdade, mas, pelo contrário, é um poder que produz sujeitos, produz a gente como a gente é, entendeu? Constrói pessoas, produz pessoas mesmo, no seu jeito de agir, no seu jeito de pensar, nas suas capacidades produtivas, entendeu? A partir de um gerenciamento que é, ao mesmo tempo, minucioso, que vai lá no detalhe, poder disciplinar, e que é também macro, tá bom? Vai trabalhar com a lógica da população, vai se propor a gerir esse corpo de indivíduos no todo, tá? Você falou uma coisa bastante interessante para a galera da área da saúde, né, que é essa coisa de começar certas ferramentas, né, dispositivos de medição dessa população, desse corpo social, né? Quando você fala da contagem das pessoas, né, de quem nasce, quem morre, de quem fica doente, que tipos de doenças. Então, assim, a gente poderia pensar, inclusive, que a epidemiologia, né, ela poderia estar, em alguma medida, entre aspas, a serviço dessa administração dessa população, né, de entender esse corpo social mais amplo, mais macro, como é que ele se comporta, como é que ele se manifesta, onde ele está adoecendo, onde ele não está, porque está, enfim, de modo a garantir que o social possa ser um corpo produtivo para o capitalismo. Então, não é só também, e aí eu queria puxar um pouco, pensar esses dispositivos de poder apenas no sentido de promover a vida, né, de fazer viver, como ele fala na obra dele, no sentido de garantir o bom desempenho desse corpo social, no sentido da sua melhor condição de vida, né? Mas pensar esse corpo social e o fazer viver, em alguma medida, na lógica de construção, na economia política do capitalismo. Eu estou falando isso porque ele faz uma contraposição na discussão do biopoder entre o fazer viver e o deixar morrer. E aí, quando você traz a discussão racial, é bastante interessante, né, do racismo, que é o que é esse deixar morrer, né? Tá, vamos lá. Eu acho importante a gente pensar o seguinte... Porque o aspecto positivo aí, só um instantinho, porque o aspecto positivo que você estava trazendo é usar esses dispositivos, na verdade, para fazer viver, inclusive de tecnologias... mas aí depende muito... Mas até, assim, garantir maior longevidade, entendeu? Isso é uma preocupação e é uma coisa... a gente vê a medicina constantemente avançando em tecnologias que garantem melhor bem-estar, a superação, enfrentamento de doenças. Então, são tecnologias que, de alguma forma, produzem vida, né? Mas o biopoder não fala só de produzir vida, mas também de deixar morrer. Como é que é isso? Então, acho que tem muitas noções morais que estão atravessadas nessas palavras. Quando a gente fala vida, quando a gente fala morte, quando a gente fala num poder que produz vida, né? E é isso que eu acho que é importante a gente tentar escapar num primeiro momento, para depois trazer a discussão ética, sim, tá? Mas uma ideia muito, às vezes, funcionalista que a gente tem de tecnologias de poder e de como é que elas vão se desenvolvendo, né? Um pouco como se tivesse um certo estratagema sempre por trás, né? Então, a gente vai aqui gerir dessa maneira e fazer as pessoas... Às vezes, as coisas não são tão planejadas dessa maneira. Muitas vezes, os efeitos de algumas tecnologias que a gente produz, de algumas práticas que a gente bota em ação, esses efeitos só vão ficar evidentes depois, com o tempo, né? E com análise, com olhar e com outro olhar que a gente consiga lançar para eles. Por exemplo, se a gente pegar a discussão sobre a construção da categoria homossexualismo,
como sexualismo mesmo, como categoria médica, psiquiátrica, produzida lá no século XIX, né? Ela é produzida como uma categoria, como uma patologia, tá? Para identificar um desvio sexual, um desvio psiquiátrico. Mas ela está sendo produzida no diálogo, na conversa, no embate com uma categoria que pensava a sodomia como pecado, tá? Então, tem um embate próprio naquele momento em que, provavelmente, médicos que estavam construindo essa categoria naquele momento estavam pensando em como é que eles podiam proteger aqueles sujeitos que eles não identificavam como pecadores, mas como doentes, e empreender uma série de tecnologias de cura em cima daqueles doentes. Percebe? Então, ética e moralmente, talvez, para aqueles sujeitos, para aqueles médicos que estavam elaborando essas categorias naquele momento, eles estavam ajudando aquelas pessoas. Hoje, a gente consegue perceber claramente o quão nocivo e violento essas tecnologias eram, né? E esse discurso médico, que durou até 1990, vale lembrar, e que ainda é resiliente, se a gente for pensar com relação à identidade de gênero, o quanto essas técnicas aparentemente benéficas, produtoras de vida e de saúde, né, também podem produzir violência, tá? Então, isso é uma coisa. Sobre fazer viver e deixar morrer, aí eu acho que a gente tem que pensar duas coisas, né? Bom, essas categorias de poder que o Foucault está trazendo, elas não esgotam todas as possibilidades de exercício de poder, tá bom? E elas são uma elaboração teórica possível para a gente pensar essas tecnologias de poder e essas relações de poder. A gente pode incluir aqui outras categorias, por exemplo, a necropolítica, que é uma categoria muito fundamental para a gente entender o Brasil, por exemplo, tá? Mas ficando ali na ideia que o Foucault está trazendo, tá? No momento em que você começa a produzir tecnologias técnicas que investem nessa expansão da capacidade e do gerenciamento da vida, a distribuição dessas técnicas, a distribuição dessas tecnologias, ela não vai se dar de um jeito igual, né? Ela vai se... E as técnicas e o tipo de tecnologia que você vai criar e aplicar sobre certos grupos de indivíduos também vai variar, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, algumas tecnologias da psiquiatria, por exemplo, da psicanálise, etc., elas começam a ser utilizadas e elas começam a ser aplicadas em cima de alguns grupos sociais, nas classes médias europeias, etc. e tal. Né? É essa galera que vai viver uma série vai viver a aplicação de uma série de técnicas médico-psiquiátricas, entendeu? Que ainda não estavam, por exemplo, sendo aplicadas para outros grupos sociais, tá? Quando a gente pensa tecnologias bem, digamos assim, diretamente de manutenção, de prolongamento da vida biológica, né, da existência biológica, né, da existência biológica do teu corpo, tá? Elas também não são igualmente distribuídas. Alguns sujeitos vão receber elas, né? E mesmo os improvements que a gente faz no nosso corpo, quem é que hoje tem condição de intervir esteticamente no seu corpo? Quem é que tem hoje condição de ingerir uma série de substâncias que aumentam a sua produtividade, por exemplo, da Ritalina ao Rivotril, né? Então, a distribuição dessas tecnologias, né, de gerenciamento do teu corpo, ela se dá de uma maneira desigual em sociedades desiguais, né? Isso significa, inclusive, nesse momento, por exemplo, a distribuição de respiradores de leitos de CTI. Quem é que tem os seus respiradores de leitos de CTI garantidos e todas as técnicas que podem operar para manutenção
da tua existência biológica e quem é que vai ficar na porta da fila do hospital, entendeu? E vai morrer na porta da fila do hospital, tá? Isso é diferente de uma tecnologia explicitamente de morte, né? Se a gente pensa em indústria bélica, se a gente pensa em a tecnologia de produção de arma, as políticas de segurança pública, etc. Tem aí uma tecnologia que pensa exatamente a produção da morte e a gestão da morte. Tem outra, mas o limite entre elas é um pouco frágil e às vezes elas se sobrepõem mesmo, que é essa distribuição desigual dessas tecnologias de vida. E outra, aplicar técnicas disciplinares sobre determinado corpo para aumentar a produtividade dele, não significa que esse corpo vai ter a sua longevidade, muito pelo contrário. Você pode exaurir todas as potencialidades desse corpo, entendeu? Dentro de um sistema produtivo em que você está extraindo mais-valia e energia vital mesmo desse corpo, entendeu? Até que ele fique completamente desgastado, entendeu? E a vida se esvaia materialmente, biologicamente. Né? Tem uma galera que chama isso de administração por estresse, né, Alexandre? Assim, você suga tudo que esse... Você suga no limite. No limite. Se você pensar o que era a escravidão no Brasil, não existia uma preocupação em gerir ou prolongar a vida daquele sujeito que estava sendo escravizado. Não, a preocupação era como é que eu podia extrair ao máximo durante um período em que aquele corpo aguenta essa extração limite de força até que esse corpo esvaia e morra e eu substitua ele por um outro, né? Então nessa biopolítica faz sentido. Então faz sentido pensar que essa biopolítica ela opera numa realidade social desigual, né? Se a gente pensar inclusive a realidade social sobre a qual Foucault está estudando e a realidade que a gente vive, né? E que, nesse sentido, então, esses dispositivos eles vão funcionar de modo distinto, considerados os diferentes sujeitos, suas posições sociais, suas posições nessa economia, né? que está integrada aí pelo capitalismo. Então, na verdade, quando a gente fala de um biopoder que por um lado, é um poder de vida, mas que também é de fazer viver, mas é de deixar morrer, é porque nessa realidade desigual é um poder de fazer viver para gerar, para produzir, né? Então, na verdade, ainda assim dirigido a uma lógica econômica, né? Uma racionalidade econômica, e que, em última instância, vai deixar morrer alguns. Né? Quer dizer, ele não é o poder do soberano de matar, mas, em alguma medida, ele admite o deixar morrer. Que exatamente. Um conjunto de pessoas possa morrer. Eu acho que é interessante pensar... O próprio sistema se sustenta. Eu acho que é interessante a gente pensar em termos de gerenciamento da vida, tá? É produzir vida no sentido de que você está gerindo a vida, tá? O que significa gerir vida, entendeu? Aí é uma multiplicidade de técnicas, tecnologias e realidades históricas que a gente vai ter que olhar uma a uma, tá? Mas acho que a ideia é essa, é um poder capaz de gerir vida. Digamos assim, o senhor feudal medieval, ele não estava preocupado em dizer como é que o artesão, como é que o cara que vive no vilarejo, como é que ele deve se comportar exatamente, que horas ele tem que acordar, que horas ele tem que dormir, e etc. Isso não é um tipo de preocupação ou sobre a qual esse poder atua, tá? Hoje, os nossos governos, por exemplo, eles estão permanentemente gerenciando todos os nossos processos de vida, né? Regulando as nossas formas de trabalho, regulando as nossas
a nossa saúde, regulando o nosso sexo, regulando o nosso afeto, regulando tudo isso, né? E aí, de novo, assim, antes... E aí o que é interessante, eu acho que para vocês que estão... Para quem é da área da educação e para quem é da área médica também. Quando a gente pensa poder nessa noção mais clássica, né, esse poder jurídico, esse poder da lei, esse poder do Estado, a gente identifica como sujeito que detém o poder, né, o governo, o governante, né? Quando a gente vai para essa ideia de um poder disciplinar, de um poder... O biopolítico a gente ainda volta um pouco para o governo, né? Porque a gente, em alguma medida, está pensando o Estado e etc. e tal. Mas, se a gente pensar, a biopolítica é um pouco é um pouco colocar em escala, em aplicação em massa, uma série de tecnologias disciplinares, né? É a gente pegar a tecnologia disciplinar da escola e transformar ela num sistema de ensino. A tecnologia disciplinar do hospital e transformar ela num sistema de saúde, tá? E assim vai. Num sistema prisional, num sistema de segurança pública, né? E aí, Mas nesse sentido, também... o saber médico, por exemplo, está nesse lugar também de que produz poder, né? Então, É, é quem inteligente. produz aqui essas técnicas disciplinares não é simplesmente o Estado, mas é uma miríade de sujeitos, tá bom? Que estão, por exemplo, nas faculdades de medicina, que estão nas faculdades de pedagogia, são os pedagogos, são os médicos, são os psiquiatras, os psicólogos, os assistentes sociais, são todos esses sujeitos que podem estar vinculados ao Estado ou não, entendeu? O médico está na rede privada, ele também, ou na universidade privada, ele também está produzindo da mesma maneira, entendeu? Então, esse limite entre público e privado, em certa medida, se esvai, tá? E a gente começa a perceber que tem um certo exercício de poder desses sujeitos que vem necessariamente articulado com uma certa forma de conhecimento. Você não consegue dissociar o poder do professor da pedagogia, você não consegue dissociar o poder do médico da biologia, da medicina e de todas as ciências biomédicas, né? O exercício, inclusive assim, o exercício desse poder médico, desse poder escolar, docente, ele está vinculado a a afirmação desse saber, entendeu? Bom, Exatamente. você obedece o médico porque ele passou 10 anos na faculdade estudando, porque você reconhece um certo saber que já foi aplicado em outras situações e funcionou e produziu resultado, entendeu? Então, é um saber que foi, em alguma medida, legitimado historicamente, tá? Que vai construindo essa legitimidade, tá? Não eram os médicos as pessoas autorizadas em primeiro lugar a falar sobre o corpo, né? Não eram os biólogos os primeiros autorizados a falar sobre a origem da vida e sobre a vida, entendeu? Essa legitimidade, esse lugar de eu tenho o poder de enunciar a verdade sobre o corpo, a verdade sobre a vida, e de dizer para você o que você tem que fazer, inclusive de em algum momento te proibir de sair de casa, por exemplo, né? E de aí acionar as forças de segurança do Estado para impedirem, aplicarem aquilo que eu estou dizendo, né? Esse poder que a ciência vai construir em alguma medida nas suas variantes, ele é um poder historicamente construído, ele aparece em algum momento e ele vai se consolidando ao longo da história e, como a nossa história recente mostra, ele também não está garantido, não, né? Ele também não está garantido, ele pode ser atropelado por outras formas de produção de conhecimento e de exercício de poder, né? E aí, assim, o que eu acho importante é a gente tentar não é não operar eticamente, porque operar eticamente a gente vai fazer, mas dar um passo atrás para a gente poder voltar na discussão ética logo depois. Mas dar um passo atrás de não olhar necessariamente
por exemplo, a escola ou a medicina como, a priori, algo negativo ou positivo, né? Mas a gente ir mesmo percebendo no que, na aplicação das técnicas pedagógicas ou das técnicas biomédicas, a gente vai construindo, definindo relações de poder e produzindo determinadas formas de produzir os sujeitos, quem nós somos, entendeu? Que aí a gente vai de novo voltar lá e avaliar e ver, bom, isso aqui, essa determinada maneira de produzir, de nos construir através da pedagogia, através da medicina, através da psiquiatria, através dessa série de aplicações de técnicas, entendeu? De que maneira isso é interessante para a gente ou não, né? Não é simplesmente uma relação, de novo, aquela relação do poder jurídico, rei, sujeito, né, um poder que te controla, te reprime, né? A resistência é você se libertar desse poder. A nossa relação com a medicina, por exemplo, ou com a pedagogia, ou com outras dessas tecnologias, não é simplesmente uma relação de se libertar. A gente quer se libertar da medicina. Não quero me libertar da medicina simplesmente, não. Mas eu preciso conseguir perceber de que maneira essas tecnologias médicas estão me construindo. De que maneira eu sentar todo dia, ou uma vez por semana, no divã de um psicólogo, de um psicanalista, contar a minha vida, ouvir o que aquele sujeito me fala, seguir a condução que ele me propõe. De que maneira essa técnica psicanalítica produz efeito em mim, entendeu? E o quanto que eu quero esses efeitos, de que maneira eu posso estar ciente desses efeitos e, em alguma medida, ter alguma agência para gerenciar esses efeitos, tá? Da aplicação dessas técnicas. Reivindicar algumas, negar outras, modificar elas. Então, é tomar ciência dessas formas de governamento para a gente poder agir com relação a elas. Eu acho que é muito bacana a construção do Foucault e a forma como você está expondo para a gente, que transita, né, entre essa coisa mais minuta, né, não minuta no sentido de menor, mas do nosso corpo, né, e do indivíduo, e de como é que na microfísica das nossas interações, dos corpos em interação, dos corpos em produção, o poder disciplinar se exerce, controlando os tempos, os ventos e tal. Mas como é que essas relações de poder elas vão se constituindo em formas de controle e de exercício do poder no nível das populações, do corpo social como um todo, né? Então, diferentemente de outros autores, acho que uma contribuição importante do Foucault é a gente poder pensar as relações de poder fora, não só do macro no sentido institucionalizado, da ordem política, do ordenamento político, na estrutura do Estado, o governo, por exemplo. Então, extrapolar isso e pensar como diferentes outras instituições, de alguma forma, na sociedade, se relacionam e, né, nesses jogos, nessas relações de poder e constroem dispositivos igualmente disciplinadores, né? Mas também como é que cada um de nós se relaciona com tudo isso. E aí, em alguma medida, quando a gente pensa cada um de nós, e você está falando, a gente falou lá dos corpos dóceis, como é que essa coisa se incorpora nos nossos corpos, né, e vai docilizando ou não, mas de alguma forma a gente vai tendo que se relacionar com esse processo disciplinarizador, como é que isso é marcante na construção de quem somos nós e, portanto, também na construção da nossa sexualidade, na construção da nossa identidade de gênero.
E como nesse embate de relações de poder e de narrativas e de saberes sobre o que somos, né, também as narrativas e os embates estão postos quando a gente está pensando a questão de gênero. E aí é que eu queria que a gente pudesse fazer a ponte, né? Assim, Foucault já, de alguma forma, discute muito, né, a questão da sexualidade e das relações de poder nesse sentido. Mas pensar as políticas de gênero, a categoria política de gênero que a Conel traz, para mim foi bastante interessante, porque ela define política de gênero como a luta para alterar a ordem de gênero ou para resistir a essa alteração. Então, se a gente pensar essas relações de poder que incidem sobre os corpos, né, nesse contexto do capitalismo, como que esse embate, essa luta, né, no ordenamento da questão de gênero, da ordem de gênero, se dá, Alexandre? Como é que você vê isso? Né? Como é que você vê essa luta, né, essas políticas? Ela vai dizer que as políticas têm a ver com toda a ação social, ela vai transitar desde as organizações não governamentais até movimentos menos organizados, né? E do movimento feminista ao movimento LGBT, mas também aos movimentos de, entre aspas, resistência à transformação da ordem de gênero, movimentos conservadores, toda essa luta no embate que está onde a questão de gênero se coloca como uma questão em disputa, né? Como é que o biopoder se relaciona com essas questões? Alexandre, microfone. Tentar fazer uma ponte aqui. Isso. Se vocês forem procurar nos livros do Foucault, a palavra gênero não vai aparecer, né? Mas isso não quer dizer que ele não estivesse discutindo a produção social e desconstruindo as noções de diferença sexual que estão consolidadas. Mas gênero é uma categoria que vai aparecer na academia americana. A academia francesa, durante muito tempo, não vai trabalhar com essa categoria mesmo, o que não significa que ela não estivesse ali discutindo os processos históricos e sociais de construção disso que a gente chama de sexo. Tá? Então, quando Foucault está discutindo a sexualidade, ele está tentando pensar não em termos de repressão, de novo, né? A tal da hipótese repressiva que ele tenta contradizer, tá? Pensar a sexualidade não como aquilo, como algo inato, como uma pulsão que brota nos seres humanos e que vem algum poder, seja a igreja, seja o Estado, seja a família, seja quem for, para controlar, para reprimir, para interditar, tá bom? Essa é a noção corrente que a gente normalmente tem da sexualidade, né? Como algo inato, como alguém como uma pulsão que brota da gente e que uma série de poderes vão constrangendo, reprimindo, tá? Mas, numa outra perspectiva, como é que a gente vai desenvolvendo nos últimos séculos uma série de tecnologias que vão produzir sexualidade, que vão construir muito discurso e muito conhecimento, que vão falar, mais do que silenciar, vão falar ininterruptamente sobre sexualidade, vão gerir, vão construir espaços e arquiteturas pensando, né, no sexo, em formas de gerir o sexo, vão criar como a gente cria uma série de ritos, regulações, estímulos, formas para produzir determinadas práticas, comportamentos, etc., sexuais, de gênero, tá bom? Bom, então pensar um pouco essas categorias, homem, mulher, heterossexualidade, masculinidade, feminilidade, não como categorias que já estão dadas, né?
Ou seja, a gente já nasce homem, já nasce mulher, o masculino e o feminino já é aí um binário que existe no mundo e no universo e já está dado, entendeu? Mas a gente pensar como é que a sociedade, através de uma série de tecnologias, produz corpos sexuados, como é que a gente pega um corpo humano, tá, que é contínuo, que é ininterrupto, tá, e a gente vai territorializando, construindo um mapa nesse corpo e dizendo, bom, essa aqui é uma parte, essa é outra, e essa parte aqui, ó, esse aqui são os órgãos sexuais, são os órgãos genitais, esses órgãos são os que definem se você é um homem ou uma mulher, tá bom? E aí, enfim, se a gente for avançar dentro da biologia, vai ter um monte de outros caracteres, um monte de outras partes desse corpo que vão desde o nosso cromossomo até a nossa composição hormonal, as glândulas, o isso, aquilo, que vão que determinados sujeitos vão argumentar, não, isso aqui é o que sexo, não, isso aqui é mais o que define o sexo. E o que isso implica? Como é que a gente associa essa determinada territorialização do corpo a um conjunto de práticas, comportamentos, funções sociais? Bom, então, por que você nasceu uma vagina? A gente não chama as pessoas só vaginossexuais ou pênissexuais, né? Essa delimitação, essa territorialização, ela produz mais efeitos do que só definir se a gente, descrever se a gente tem pênis, vaginas, cromossomos XX ou XY. Essas territorializações são associadas, vão ser associadas desde lá do início da produção do conhecimento científico sobre elas, vão ser associadas a uma série de comportamentos, a uma série de funções sociais. Muitas vezes, a pesquisa biomédica vai estar procurando no corpo as razões que justifiquem essa determinada ordem social. Então, eu preciso encontrar no corpo da mulher o que demonstre que ela é inferior ao corpo do homem, né? O que justifique essa hierarquia entre mulheres e homens. Eu preciso procurar toda a teoria sexual do século 18, 19 vai girar em torno de definir o quanto a mulher é um ser inferior ao homem, a justificar essa inferioridade da mulher em relação ao homem. Todas as teorias racialistas vão trabalhar para explicar biologicamente uma ordem social que foi construída a partir do processo de colonização. Então, como é que eu justifico quem, né? Cientista europeu dentro das instituições reconhecidas lá da Europa, que tenho exatamente como efeito e consolidação desse processo de colonização, de invasão, de genocídio, de escravização, de dominação territorial e política, eu consigo construir um sistema de produção de verdade que me dá a possibilidade de definir não só a minha raça, mas a raça dos outros e a característica dos outros, entendeu? Não dá para pensar toda a teoria racialista sem localizar quem foi que produziu ela, em que contexto que ela foi produzida, né? Então, como é que toda essa produção científica ela é localizada historicamente, geopoliticamente, né? E como é que ela é, em alguma medida, essa geopolítica é a condição de possibilidade para que ela se desenvolva, e como é que ela reforça, reitera, atualiza os efeitos dessa geopolítica, dessas relações sociais, dessas relações de poder, né? Então, acho que quando a gente em algum momento começa a perceber essas tecnologias, a desnaturalizar, e aí isso não tem jeito, quem vai fazer isso fundamentalmente são as ciências humanas, né? Quando as ciências sociais vão começar a desnaturalizar, a questionar o status de natural desses atributos, né? E olhar e mirar, e vão fazer isso por quê? Porque justamente elas estão mirando as tecnologias sociais que produzem esses lugares, que produzem esses sujeitos, que produzem essas noções, né? E estão olhando também os efeitos de tudo isso, né? Estão estudando exatamente os efeitos, as tecnologias e os efeitos
delas. Então, é a partir daí que a gente vai começar a poder imaginar a perceber a atuação dessas técnicas, imaginar formas de se contrapor a elas, né? Então, em algum momento, a gente identifica, de fato, aqui uma tecnologia médica, psiquiátrica, que construiu as práticas sexuais, heterossexuais, no lugar da norma, no lugar daquilo que é concebido como natural, né? E ao mesmo tempo, e simultaneamente, na verdade, antes até, produziu a homossexualidade, o homossexualismo, né? Como a anormalidade que dá, digamos assim, o contorno, o limite dessa normalidade heterossexual, que reafirma essa normalidade heterossexual. E aí é muito interessante, tem um livro chamado Making Sex, da Fausto Sterling, que é uma microbióloga que está discutindo exatamente como é que a noção de sexo, o conceito de sexo vai ser construído, né, dentro das ciências biológicas, e fazendo uma crítica social de gênero da construção desse conceito de sexo dentro das ciências biológicas. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que ela traz, que é a noção de como é que começa esse processo, né? A gente começa a partir das ciências naturais, a gente começa a partir de uma taxonomia dos seres vivos, né? A gente começa a classificar esses seres, a gente começa a medir, descrever comportamentos em algum momento de indivíduos e de populações, e a gente vai encontrando médias, né? Médias de altura, médias de corpo, médias de peso, médias de comportamento sexual, médias. Em algum momento a gente transforma isso que era a mediana em norma, em normal, em normalidade. Então, se a prática majoritária, né, da maioria dessa população aqui é uma prática heterossexual, eu tomo essa prática como normalidade. E tudo que extrapola, né, tudo que vai, que é mais ou que é menos, seja a frigidez, ou seja o sexo em excesso, seja a prática precoce, né, na infância, ou seja a prática tardia na velhice, tudo isso eu vou classificando como patologia, tudo isso eu vou patologizando. Então, essa noção de tomar aquilo que eu defino como mediana e transformar isso em normal tem a ver com o próprio processo de construção do conhecimento científico, como ele se deu historicamente, né? E isso produz efeitos sérios, né, e intensos para a nossa ordem social. Lembrar também que o processo histórico de construção de conhecimento científico ele não acontece sozinho, né? Não é assim, todas as noções que existiam antes a gente fez a Revolução Francesa, os franceses fizeram a Revolução Francesa, e aí todo conhecimento e noções que existiam antes foram destruídas, guilhotinadas, e agora emergiram outras formas de saber se relacionar e etc. Não, jamais, né? Essas formas de exercício, essas formas de saber e de poder, elas vão se sobrepondo, elas são simultâneas a formas anteriores. A igreja está aí até hoje e ela continua falando sobre, produzindo conhecimento e formas de disciplinamento do corpo, né, das nossas práticas, do nosso trabalho, definindo certas relações com dinheiro, com certas hierarquias sociais, uma série de coisas, né? A isso se somam e se articulam uma série de outros de conhecimentos e tecnologias que foram produzidas nos últimos séculos. Então, essa noção de que as coisas são simultâneas, né, também é interessante para a gente pensar o quanto, na verdade, o Paul Preciado fala que a gente vive com simultâneos regimes de poder sobre o nosso corpo, né? Tem a igreja dizendo para você não fazer sexo, tem a pornografia dizendo para você
fazer sexo. Tem a publicidade exibindo o corpo, tem outra moralidade guardando o seu corpo, tem as técnicas, as cirurgias plásticas interferindo e modificando esse corpo, enfim, tem uma série de regimes de poder agindo sobre os nossos corpos simultaneamente, e a gente não necessariamente é coerente na relação com esses poderes, não. A gente muitas vezes transita por tudo isso, né? E tenta sobreviver dentro desse emaranhado, tá? Então, acho que é um pouco isso. Essa complexidade... Eu acho que quando... Toda que... Deixa essa complexidade toda que vai estar tanto no corpo e na existência e na prática do profissional de saúde, quanto do paciente que está ali na frente dele, né? Os dois são sujeitos imersos. Exatamente. Exatamente. O médico, a médica, não está isenta de todos os processos de socialização religiosa, familiar, moral, cultural que ela vivenciou, e isso está orientando o seu olhar e a sua percepção sobre aquele outro sujeito. Aquele outro sujeito também não é o senso comum alienado, absolutamente abstraído de noções científicas, muito pelo contrário, a ciência está aí há muito tempo. Então, uma série de noções foram consolidadas historicamente dentro da gente a partir do conhecimento científico. Então, esse sujeito também carrega um monte de ideias e um monte de noções ali, né? E essa relação acontece dentro de uma instituição, dentro de um certo... Avô, como é que essa relação vai acontecer? Agora, deu uma travadinha aí sua. Só para trazer mais uma coisa. Repete essa última frase. Acho que a gente está falando já há horas aqui, seria legal, de repente, ouvir o que o povo está trazendo. Quando tu falas em política de gênero, nessa percepção da Connell, eu acho que ela está falando, o que eu entendo do que tu traz, é quando a gente, digamos assim, transforma em ação política direta, consciente, declarada, tá? Diante de um certo conjunto de formas de funcionamento desse sistema de gênero, né? Então, é como quando eu tomo, em alguma medida, ciência de como essas relações se dão, de como está definido o que é ser homem, o que é ser mulher, quais são as possibilidades de existência dentro da masculinidade, da feminilidade ou fora dela, quais são as que estão interditadas, quais são as que estão valorizadas ou não. E aí a gente vai para a luta, a gente vai para dizer, olha, não, isso aqui eu não quero, essas aplicações dessas tecnologias aqui, desses discursos são nocivos por isso, isso e isso, eu acho que a gente tem que mudar a forma como a gente está botando em ação esse conjunto de tecnologias aqui para elas funcionarem de uma maneira, para elas produzirem outros efeitos, entendeu? Eu acho que aí ou a gente chega e não, é isso mesmo, a gente quer explicitamente agora defender a manutenção de certas tecnologias da maneira como elas vêm acontecendo até hoje, porque a gente acha que é isso mesmo, e esses efeitos têm que continuar sendo produzidos. Então, um pouco quando a gente vai para o embate explícito e declarado de como é que essas relações se dão, né? E aí eu acho que é legal porque conflui para a ideia do Foucault, né, de que as relações de poder ou o poder não está cristalizado numa instituição etérea ou numa instância, governo. Não, o embate político ele é presente na cotidianidade, né? É ação, gente. Nas relações sociais, ele está atravessado e espalhado, ele é parte própria da constituição do corpo social. E aí, essas estruturas que a gente consegue desenhar teoricamente, elas só existem porque elas são reiteradas na ação. O que acontece é gente interagindo, é isso que com gente, a vida, né? E fazendo com que essas coisas se materializem na vida concreta, né? Exato.
alguma medida, possam, inclusive, ganhar corpo para além da minha interação com você, ou do médico ali no estreito do paciente e ele do consultório, mas ganhar corpo em políticas, por exemplo, em políticas públicas macro que estão tomando aí também, que ganham expressão, por exemplo, nos movimentos sociais ou em políticas públicas, por exemplo, né? Ok. Acho que agora é hora de repente, a gente abrir um pouquinho mais. Não veio nenhuma pergunta explícita no chat. Eita caramba, hein? Mas veio um comentário, né? Assim, que acho que converge um pouco para isso que a gente está falando agora, que é a necessidade, então, da gente tomar, dessa tomada de consciência, né? Da gente se dar conta dessas relações de poder, como é que elas estão postas, de como o conhecimento científico ele é, em alguma medida, produto de um determinado contexto social, dialoga com esse contexto, né, e, de alguma forma, responde aos modos como as relações de poder se dão nesse contexto social, como é que as nossas práticas, né, Então, tomar consciência desse imbróglio todo é fundamental para o nosso agir, né? Tem um comentário nesse sentido. Essa tomada de consciência para poder agir. O que você acha disso, Alexandre? E aí a galera agora começa a manifestar aí, a fazer as perguntas. Acho que é um processo um pouco permanente, sempre incompleto, permanente no sentido de que a gente está o tempo todo se dando conta de certas formas de governo e fazendo nossos juízos a respeito delas e atuando a partir dessa percepção que a gente vai construindo coletivamente sobre essas tecnologias, técnicas, formas de governamento, né? A ideia de que a gente pode efetivamente se libertar de relações de poder e agir autonomamente, num sentido de liberdade individual no seu grau máximo, entendeu? Extrapolada, estressada no seu grau máximo, ela me parece uma projeção inalcançável, né? Porque no momento em que tu confronta uma determinada forma de governamento, uma determinada forma de organização social e propõe outra, bom, você fez a crítica dessa primeira aqui e você está propondo uma forma outra em que a gente não seja governado por essas técnicas de governo aqui. Mas você não tem, ao menos de imediato, como perceber de cara quais são as técnicas e os efeitos que esse novo modo de funcionar e de operar que tu está propondo e está colocando em prática vão produzir, né? Daqui a um tempo, talvez você já consiga, ou outra geração, outras pessoas consigam fazer a crítica dessa revolução que você já produziu ali atrás, né? Se a gente olhar o processo histórico, ele é um pouco isso, né? Um pouco a gente ir percebendo as formas de governamento, se revoltando, se rebelando, subvertendo elas em alguma medida, né? E, em algum momento, aquilo que era revolucionário se transforma em conservador, né? Aquilo o novo, em alguma medida, a gente consegue começar a perceber nesse novo, naquilo que era libertador, em certo sentido, outras armadilhas em que a gente tem novamente a nossa autonomia, a nossa agência, a nossa liberdade constrangida. Então, eu acho que talvez seja interessante, menos a gente pensar em termos de como é que a gente se liberta, como é que a gente
autonomamente se comporta, e mais a gente assumir um pouco que a gente vai estar permanentemente imerso num conjunto de relações de poder, de fato, entendeu? E o exercício como é que a gente pode tornar essas relações mais interessantes a partir do que a gente está percebendo nesse momento, entendeu? Então, é um exercício de luta, de transformação, de crítica, que é permanente. A gente não tem como, finalmente, em algum momento, tomar uma consciência total de como é que tudo funciona e aí fazer uma revolução que leva a gente para um outro patamar completamente distinto, em que a gente está absolutamente livre daquilo. Uma das coisas que eu acho mais interessante é a gente pensar exatamente quanto tempo todo a gente está intermediando transformação e permanência, né? O quanto a gente muda, mas na mudança vem um monte de coisa junto, outras coisas permanecem, e esse processo é contínuo. Isso. A Luciana fez um comentário tentando ver se ela diz assim, então, acerca do biopoder, essas relações não são voltadas ao indivíduo, mas a toda a população, a fenômenos coletivos, envolvem uma certa preocupação com a saúde e bem-estar desse corpo social, dessa coletividade maior, né, da população, por meio de uma política de policiamento para evitar que tudo seja visto como uma ameaça à vida. Seria mais ou menos isso? O biopoder, ele opera tanto no indivíduo quanto no coletivo, ou o foco do biopoder é mais o coletivo, Alexandre? Então, acho interessante a gente pensar o biopoder como esses dois espaços, tá? Tem um espaço disciplinar, que é esse conjunto de técnicas que você está aplicando sobre o sujeito, sobre o indivíduo, e tem uma dimensão que é um pensar no conjunto dos indivíduos enquanto uma população que você pode gerir, tá? Aqui você está aplicando, digamos, técnicas de... Você está operando na filigrama do controle do corpo do sujeito. Aqui você está pensando tecnologias que te permitam gerir a média dessas populações. Você não vai conseguir controlar todo mundo, né? Você não vai conseguir gerenciar todo mundo, né? Mas como é que você pode... Inclusive, você começa a desenvolver conhecimentos que te permitam entender como é que esse conjunto de indivíduos funciona enquanto conjunto. Que não é a mesma coisa que um indivíduo, não é simplesmente a soma de vários indivíduos, né? Um coletivo opera por dinâmicas que são diferentes do que só um indivíduo isolado. Então, digamos assim, são dimensões diferentes e para cada uma você vai ter técnicas e saberes diferentes. Aqui você vai ter a psicologia, aqui você vai ter a medicina no sentido da clínica e etc. Né? Aqui você vai ter a demografia, aqui você vai ter a epidemiologia, aqui você vai ter a medicina social, porque aí você não está mais pensando só o sujeito aqui embaixo, você está pensando essa população como um todo e todas as dinâmicas de grupo que vão acontecer aqui, tá? Isso é uma coisa. E de outro lado... Mas tudo isso é biopoder. Tudo isso você pode chamar de biopoder, tá? Disciplina e biopolítica, se você quiser distinguir dessa maneira, tá bom? Para você ter ideia do que a gente está falando em cada um aqui, tá? Um é um poder mais disciplinar, que se exerce sobre o corpo individual. O outro é um poder mais regulatório, que regula esse corpo social mais amplo. Faz sentido? Faz. Mas eu acho que é interessante pensar em termos de dimensão mesmo, entendeu? Quem você está gerindo? Você está gerindo um corpo? Isso, ou você está gerindo mais amplo. um conjunto, uma população, tá? E aí, então, ainda nessa pergunta aqui rapidinho, só assim, envolve uma preocupação com a saúde e o bem-estar da população. De novo, assim, o porquê, a intenção, qual é a intenção dos sujeitos quando eles começam a desenvolver essa série de técnicas, depende. Biopolítica, as políticas eugenistas do século XIX no Brasil,
Elas são biopolítica também. É o Estado, a princípio, gerindo o bem e a saúde da sua população. Só que numa lógica racialista, em que o componente negro e o componente indígena são significados como atraso, como subdesenvolvimento, como degeneração, que precisa ser eliminada dessa população. Percebe? Então depende muito, assim, para fazer a avaliação ética de se é bom ou ruim, de se as pessoas são legais ou são ou não, né? Isso é uma avaliação histórica que a gente vai fazer e na luta política, entendeu? Per si, não dá para dizer que o biopoder é positivo, entendeu? Ou é bacana, positivo no sentido de bacana, de legal. Ele é positivo no sentido de que ele é produtivo. Ele não é só um poder que veta, não é um poder que está preocupado em matar, em eliminar, em reprimir. É um poder que está preocupado em regular, em potencializar, em otimizar. Nem que esse otimizar seja extirpar uma parte dessa população ou introduzir outros componentes étnicos para eliminar um componente racial indesejável, entendeu? Deixa eu ver se a gente materializa um pouquinho. E quem faz o exercício, porque está vindo uma pergunta, e daqui a pouco eu vou para a pergunta da Patrícia, mas só para a gente fechar aqui com a Luciana, quem exerce essas técnicas nessa dimensão coletiva, né? Se a gente pensar que lá na clínica está o médico com o paciente, quem está exercendo, né, a experiência do biopoder está acontecendo aí nesse micro, e o saber médico é um saber que se exerce como poder sobre o corpo do paciente, né? Então, quem está exercendo em alguma medida esse biopoder é o médico ali nesse micro. Se a gente for conceber, por exemplo, na lógica do coletivo, da população, quem vai estar exercendo o poder sobre esse coletivo mais amplo, num primeiro momento, você pode pensar imediatamente que é o Estado-governo, né? Quando ele cria uma política pública, por exemplo, agora está sendo discutido, está sendo pensado, por exemplo, se a gente precisa ou não, ou se vai acontecer ou não o lockdown em relação à pandemia. E quem decide isso não é o médico ali na clínica, nem sou eu, a paciente, imediatamente. Quem decide isso, numa instância, é quem está exercendo o poder dentro do governo. E aí, em diferentes níveis, por exemplo, na cidade, secretário de saúde e prefeito é quem vai, em alguma medida, definir se vai ter lockdown ou não. Mas, se a gente pensar que a política não é esse exercício simplesmente, aí para tentar responder a ela, esse exercício simplesmente de governo, nós vamos exercer nossos poderes no micro de concordar ou não com o lockdown e ficar em casa ou não, ou sair para o embate ou não, estar na rua e sair para o embate, enfim. Então, na verdade, mesmo quando a gente pensa no coletivo, no corpo social mais amplo, na população, faz sentido pensar que também esse biopoder não está simplesmente na mão do governo, como mesmo no micro, na relação entre médico e paciente, também não está só na mão do médico, por mais que como norma, é o médico que tem o poder como norma, é o professor que tem o poder da fala, mas, na verdade, os alunos também podem exercer seu poder, seu contrapoder, vamos dizer assim, né? Assim como a população vem exercendo o seu contrapoder e permanece na rua, né? Apesar de todas as orientações de ficar em casa. Mesmo aquele que pode ficar em casa, muitas vezes está na rua. Então, acho que tem um pouco disso também, quando a gente pensa biopoder, nessa lógica, que não é o poder concentrado na mão do soberano, e, num certo sentido, do governo, né? É um poder que está aí presente na sociedade como um todo.
Acho que é fundamental entender assim, ele não Tem está mais duas propondo perguntas aí, mas fala lá. não tá propondo a gente não está propondo uma perspectiva em que o poder é alguma coisa que você tem, que alguém tem, entendeu? Que Uhum. alguém tem o controle, tá? Isso. Mas o poder é uma miríade de relações e de interações, tá? Que esses desenhos macro são, digamos, o efeito de conjunto dessa miríade de relações, tá? Mas esse, por exemplo, o poder médico, né, dessa relação médico-paciente, mesmo ali na sala fechada do consultório, você não está exercendo sozinho. Você só está exercendo porque você está sustentado numa série de outras relações sociais que garantem que sustentam esse tipo de relação e interação que está rolando médico-paciente naquele momento, entendeu? Uhum. Que vão desde as consolidações históricas de um monte de acontecimentos que produziram esse lugar da medicina, até uma série de coisas que são reiteradas hoje, da atuação do Conselho Regional de Medicina Federal, Isso. a legislação, a aplicação e a indústria farmacêutica, a aplicação de uma série de tecnologias médicas e o efeito que elas têm produzido, e aí a atuação e o reconhecimento que outras pessoas dão a esse poder médico, etc. E tal. Então, você está sustentado num conjunto de relações que aconteceram e que continuam acontecendo, que mantém isso, tá? Então, mesmo quando o secretário de saúde, ou o governador, ou o prefeito, ou o presidente decide por fechar ou abrir o comércio, por fazer um lockdown ou não, entendeu? Também tem ali, essa decisão, em alguma medida, a expressão e o resultado de uma outra miríade de relações de força que resultaram, que geraram uma condição de possibilidade para aquela tomada de decisão, né? Então, eu, por exemplo, hoje estou pesquisando política pública e acho que o maior exercício é não olhar para a política pública como o lugar onde esse poder, de novo, do Estado, do rei, do soberano, da lei se manifesta em contraposição aqui a nossa micropolítica, nós professores, nós médicos e etc. Essas coisas estão interconectadas, né? E elas se sustentam mutuamente em alguma medida. Isso. Essa Isso. política pública só se consolida em alguma medida porque tem uma atuação coletiva, que inclusive não é só dos médicos, né? É de um monte de gente. Uhum. Então, tem uma outra pergunta que vai na direção desse contexto da pandemia, né? Que é: vocês acham que os agentes de saúde, aí eu estou entendendo que agentes de saúde, Patrícia, é no sentido ampliado, né? Não agentes comunitários de saúde, mas os agentes de saúde em geral são vítimas ou agentes da necropolítica quando, como na pandemia, devem decidir quem vive e quem morre? Eu começaria pensando o quanto, Necropolítica, desculpa. fora da pandemia, né, os sistemas de saúde já operam, em alguma medida, na tomada de decisão de quem vive e quem morre. Mas fala aí, Alexandre. Necropolítica, na verdade, é um outro conceito, tá? E aí eu acho que não cabe mesmo para o agente de saúde, nesse sentido, pelo menos, tá bom? Necropolítica é explicitamente gerenciar morte. Morte. Gerenciar assassinato, né? E acho que não é um pouco isso. Mas a questão é, trazendo para a discussão da biopolítica, entre o fazer viver ou deixar morrer. Esse processo de decisão do deixar morrer, né? Em que medida que que é uma decisão do médico, daquele médico, né? Uhum. Que tomada de decisão ele teve para definir todas as condições estruturais, instrumentais que permitem, que fazem com que ele tenha que decidir se atende A ou B, né? Então, quais são os parâmetros, quem produziu e como foram produzidos os parâmetros técnicos e morais que definem, que orientam essa decisão, né? Então, acho que é mais interessante quando a gente percebe parte desse processo do que como um agente poderoso que vai ali, que tem na sua mão, bom, agora o poder está na sua mão e você é que vai decidir, né? É mais complicado do que isso, tem um monte de outros agentes
que constrangem as tuas possibilidades de atuação naquele momento, né? A Estela está falando, existem muitas políticas que continuam apartando indivíduos, travestis e transexuais, e apesar de haverem políticas que buscam atender essa população, continuam as excluindo a partir de lógicas instituídas, lógicas morais instituídas. Então, não é propriamente uma pergunta, mas está trazendo aí uma questão, né? A questão da transexualidade, como é que ela fica nessa discussão, Alexandre? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar algumas coisas que a gente pode pensar a partir do que uma série de teóricas e teóricos trans já produziram, né? Por isso que eu estou dizendo, essas formas de poder que a gente vai tentando classificar aqui, elas não são excludentes, elas podem estar atuando simultaneamente. Tem necropolítica? Com certeza tem necropolítica, né? O feminicídio, o transfeminicídio, o feminicídio transfóbico é uma forma social de eliminação mesmo dessa transgressão das expectativas e da ordem de gênero. Tem regulações repressivas mesmo, excludentes, discriminatórias, exclui da escola, exclui do atendimento de saúde, etc. e tal? Tem. Tem também técnicas mais propriamente, digamos, biopolíticas de gestão dessa experiência? Tem. O próprio conceito de transexualidade, a própria noção de transexualidade é um exemplo disso, né? Se você pegar, por exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que saiu recentemente, orientando o processo de orientação do processo transexualizador, você vai encontrar ali uma definição feita por pessoas cisgêneras, inclusive, do que é uma pessoa transexual, do que é um homem transexual, do que é uma mulher transexual, do que é uma travesti. E as noções que estão definidas ali vão construindo determinadas possibilidades de existência, vão definindo determinados modos como os sujeitos se percebem, vão construindo narrativas de si, entendeu? Transexual é uma pessoa que nasce de um determinado sexo, mas esse sexo é incoerente com a identidade de gênero dela. Percebe como isso é uma perspectiva absolutamente cisgênera, cisnormativa, né? Em que você pressupõe, primeiro você territorializa, você transforma esse corpo num corpo sexuado, depois você imagina uma correspondência cisgênera, uma coerência desse corpo sexuado como masculino a uma identidade e uma performance, uma expressão estética masculina. O que quer dizer isso, né? Para aí você dizer que a pessoa trans é a pessoa em que essa relação é uma relação incoerência, de incoerência, de incongruência, né? Que precisa ser corrigida, adequada. O termo que está escrito na resolução é adequação de gênero. Então, você vai readequar esse corpo, não mais a identidade, como em técnicas de cura antiga, você não mais vai adequar a identidade ao corpo, mas você vai adequar o corpo à identidade. Você está partindo de parâmetros cisgêneros mesmo, cisnormativos, né? Que dizem qual é o corpo que corresponde a qual identidade. Então, percebe, essa é uma política de atendimento a pessoas trans. Essa não é uma política de exclusão, essa é uma política de inclusão. Mas essa inclusão, ela é recorrentemente reguladora, ela regula também. Ela define os termos dessa inclusão para dizer como é que você vai ser incluído. Em alguma medida, ela protege o sistema, né? Esse sistema cisnormativo, tanto quando ela localiza a transexualidade como uma anomalia, seja uma patologia, seja uma incongruência, ela localiza, né? Ela blinda, digamos assim, né? O resto todo continua cisgênero estável, né? Ela blinda, e aí ela desenvolve técnicas para readequar, para corrigir de uma maneira menos violenta, ou ao menos que a gente não percebe em certo momento como violenta, para readequar esse corpo a o que esse sistema
cisnormativo pressupõe. Então, está percebendo como mesmo a tecnologia inclusiva, mesmo as políticas de educação inclusiva, o que é uma política de educação inclusiva? O que é uma política de educação escolar indígena? Percebem? Como é que a gente vai incorporando, né, no processo de inclusão, a gente também vai regulando e a gente vai submetendo os sujeitos a uma série de técnicas de regulação e de normalização, que também podem ser complicadas. A Estela está questionando a ideia, parece que você falou, ou eu falei em algum momento, eu não percebi isso, uma fala sobre aceitar o biopoder. A gente precisa aceitar, como se a gente tivesse que aceitar o biopoder. Você falou alguma coisa em aceitar o biopoder? Não sei se a lógica é aceitar, mas é reconhecer que eu acho que é mudar a relação, que não é uma relação de se libertar desse poder necessariamente, né? Na medida em que, de muitas maneiras, essas técnicas e esses saberes são interessantes para a gente, né? Ou, em alguma medida, a gente reconhece eles como interessantes. Mas em que medida? Quais são os efeitos que a gente quer que essas técnicas produzam? Quais são as técnicas que a gente quer que sejam aplicadas sobre nós? Quais são as que a gente não quer, entendeu? Em que medida a psicanálise, eu começar a fazer uma terapia, em que medida ela me ajuda, ela é benéfica para mim, em que medida ela começa a produzir uma certa narrativa de sujeito e começa a me construir enquanto sujeito de uma maneira que não me interessa, que eu não quero mais, percebe? Então, não é aceitar no sentido de se submeter acriticamente, né? É sair de uma lógica de resistência, que é uma lógica de simples negação de uma técnica de poder, entendeu? E é mais como é que eu posso ganhar agência na relação com essa técnica, na medida em que eu percebo como ela funciona, como ela opera e que efeitos ela produz. Ganhar agência, você quer dizer como é que eu posso lidar com ela, agir com ela, fazer com que... Como é que eu posso intencionalmente trabalhar para modificar, alterar os termos dessa técnica? Como é que ela funciona e que tipo de efeitos ela produz? Então, por exemplo, como é que a gente pode pegar essa resolução... A gente precisa ir fechando, tá? Então, como é que a gente pode pegar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia e rediscutir ela, e retrabalhar ela de uma maneira... Como é que a gente pode criar, ao mesmo tempo, tecnologias que deem conta das nossas demandas de construção identitária, corporal e etc., sem que elas submetam a gente a um conjunto de noções que não interessam para a gente, entendeu? Isso é um processo permanente mesmo. Na prática médica, eu não preciso negar o saber médico para, na verdade, refletir sobre ele, os usos que eu faço dele na minha relação com o paciente. É isso, né? A minha liberdade não está construída a partir da negação, mas a partir da redefinição, da reconfiguração, do embate, enfim. Da crítica. Da crítica, né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Sentiu satisfeita, Estela? A gente já esgotou, ultrapassou, inclusive, o tempo que a gente imaginava ficar aqui nessa conversa, e a gente tem um limite mesmo aqui operacional para ela acontecer. Vai cair. Isso. Então, a gente vai encerrando. Se alguém tem ainda alguma manifestação a fazer, por favor, nesse momento, acho que pode até abrir aí os microfones e quem ainda está aí, quem resistiu até agora, pode abrir os microfones e as imagens, vídeos se quiser, para a gente dar um oi, para a gente ver a carinha de vocês, né? E dar um tchau. Agradecer profundamente a participação da Andrea nesse momento. Pode trazer para a gente tanta experiência, tanto conhecimento, tanta reflexão, tanta coisa boa para a gente pensar. Acho que fica aí um monte, né? Um monte de coisas para a gente pensar daqui para frente,
a partir de tudo que você trouxe para a gente. Obrigada, Alexandre, sempre... Espero que tenha contribuído mesmo, viu? É sempre bacana fazer essas conversas. Se alguém aí quer se manifestar, agora é a hora. Ei! Último momento, antes que eu possa fechar aqui. A gente tem 2 minutinhos para fechar. Alguém? Não tá. Gabriele, quer dar alguma palavrinha? Gabriele e Adriele, que eu conheço aí, alguma... Não. Tá bom, então, gente. Obrigada, Luiz Fernando, obrigada, Cíntia, Natália, Gabriele, Luciana, Mariana, Gustavo, Ana Maria, todo mundo que está aí, Mona Lisa. Obrigado, valeu pelos milhares de obrigados aí, viu? Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Obrigado. Tchau. Obrigado, professora. Tchau. Vou fechar então, hein, gente? Tchau. Alô, tchau.